E agora nós vamos falar a respeito da PEC 37, é uma proposta de emenda constitucional que tira dos promotores o direito da investigação. Dr. Gilson Amâncio de Souza é promotor de justiça e também da área criminal. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que significa essa PEC e o promotor, ele realmente investiga? Bom, Neuza, primeiro, essa PEC é uma tentativa de retirar do Ministério Público a possibilidade de realizar investigações, o que soa até meio absurdo, porque toda investigação feita pela polícia tem como destinatário justamente o Ministério Público, porque o Ministério Público é o titular da ação penal, é o Ministério Público quem decide se vai ou não processar o indivíduo que é investigado pela prática de um crime. Então, depende do promotor a propositura da ação. Evidentemente que o promotor precisa ter elementos em mãos. Fazendo um paralelo, seria mais ou menos como um cirurgião não poder ele próprio lançar mão dos instrumentos, do bisturi, do instrumental para fazer a cirurgia. Ele tem lá o instrumentador, evidentemente, que vai lhe passando as ferramentas, mas é óbvio que seria um absurdo impedir que ele próprio, o cirurgião, pegasse essas ferramentas para fazer a cirurgia. E é mais ou menos isso que se pretende com essa PEC 37. E por que dessa PEC 37? A quem interessa essa PEC 37? Interessa justamente aqueles que querem impedir a investigação. Ora, alguém que queira criar restrições a poderes investigatórios, criar restrições à possibilidade de um órgão independente, autônomo, como é o Ministério Público, investigar, é óbvio que não pode estar bem intencionado. Alguns entendem que aprovando essa PEC e tirando do promotor o direito de investigar, vai fortalecer o inquérito. Até que ponto isso é uma verdade, um argumento para aprovar a PEC 37? É um argumento mais, desculpe o termo, mas é um argumento que beira a imbecilidade, né? Porque não há nenhuma relação no fortalecimento do inquérito em proibir o promotor de investigar. O inquérito feito pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, ele é destinado justamente a fornecer informações ao promotor, ao Ministério Público. Ora, quando o Ministério Público entende que aquilo não é suficiente, quando entende que aquilo não é o bastante para formalizar uma acusação adequada e conseguir a condenação dos criminosos, que é o objetivo principal e que deve ser o objetivo principal, por que impedir o promotor de fazer investigações, de ele próprio buscar elementos? Por que amarrar as mãos do Ministério Público, deixar que ele seja um mero carimbador, um mero chancelador do que a polícia investigou? A quem interessa isso? A polícia não tem a mesma independência do Ministério Público. Os delegados de polícia não têm inamovibilidade, não têm vitaliciedade. Então, eles estão sujeitos ao Poder Executivo. O Ministério Público é independente. E todas essas grandes investigações que têm sido feitas no Brasil hoje, inclusive o Mensalão, têm sido feitas com uma grande participação do Ministério Público. O inquérito policial tem que ser feito pela polícia. O inquérito policial é atividade da polícia. Isso deve continuar nas mãos da polícia. Não é que o Ministério Público vá fazer inquéritos. Não é função do Ministério Público. Agora, nada pode impedir que o Ministério Público, o destinatário dessa investigação, aquele para quem é dirigida essa investigação, aquele que deve formar a convicção e propor ou não a ação penal, possa ele próprio buscar elementos para formar a sua convicção. Porque ele tem que ficar com as mãos atadas, como um cego guiado por um cão, né? Então, isso só pode interessar a quem não quer ser investigado. Doutor, independente da polícia do inquérito, o promotor, se ele souber de alguma irregularidade, alguém que esteja cometendo um crime, ele pode, hoje, de acordo com a Constituição Federal, ele mesmo fazer a investigação e apresentar a denúncia, com inquérito ou sem inquérito. Nilson, para dizer a verdade, qualquer pessoa do povo pode investigar. Quer dizer, essa PEC quer tirar do promotor um poder que até o cidadão tem. Se, por exemplo, você tem uma empresa e você suspeita de que alguns funcionários seus estão desviando dinheiro seu, você pode, por exemplo, pôr uma câmera para filmar o ambiente.
você pode pegar declarações de outros funcionários, você pode juntar documentos e você pode encaminhar isso para o promotor. Se o promotor entender que isso é suficiente para processar alguém, ele, independente do inquérito, isso está expresso no Código de Processo Penal, ele pode propor ação penal, independente do inquérito. O inquérito é só uma das formas de investigação. É a forma principal, porque é a atividade especificamente feita para isso. Mas você pode iniciar uma ação penal contra alguém com base, por exemplo, numa auditoria fiscal, o que é muito comum. A gente recebe muita representação das delegacias regionais tributárias, né? E com base nisso a gente instaura a ação penal. Pode, a partir de uma sindicância administrativa, por exemplo, um crime acontecido no interior do presídio, o estabelecimento prisional instaura uma sindicância, manda cópia para o Ministério Público pode propor ação penal. Um cidadão, como eu disse, pode juntar documentos e encaminhar, né? Então, qualquer pessoa pode investigar. Por que querem tirar isso do Ministério Público por uma norma constitucional? Quer dizer, a pergunta que tem que ser feita é a quem interessa esse absurdo. Muito obrigada. De nada. Então, vamos acompanhar essa discussão lá em Brasília, se essa PEC vai ou não ser aprovada. A gente sabe que existem vários movimentos no Brasil para que realmente ela não seja aprovada, movimentos populares, mas também existem outros movimentos e com muita força política para realmente aprovar essa PEC. Se ela for aprovada, promotor não pode investigar mais nada. Eu volto num minuto só. Até já.